Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, do quinto ano, e eu estou aqui, ó, para a nossa aula de número 3. Ó, nós estamos na terceira aula da nossa 14ª semana, certo? Observando o nosso calendário, hoje é quarta-feira, dia 2 de junho. Então, hoje é o segundo dia do mês de junho. Conforme nós já combinamos nas aulas anteriores, você vai pegar o seu caderno agora, onde você está fazendo seus registros, e você vai anotar o nome da cidade, vai anotar o dia de hoje e o dia da semana. Araçatuba, 2 de junho de 2021. Hoje é quarta-feira. Nossa disciplina de hoje é língua portuguesa e atividade do dia no livro Aprender Sempre, na página 16. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos fazer o planejamento da produção dos verbetes para a nossa enciclopédia infantil. Então, hoje nós vamos começar, olha só, o nosso planejamento da escrita da nossa enciclopédia, certo? Então, eu peço a vocês agora para que pausem o vídeo um pouquinho, façam os registros que estão aqui na tela no seu caderno e depois você continua assistindo a aula, tudo bem? Se você já registrou no seu caderno, então nós vamos continuar, certo? Eu gostaria que você pegasse o seu livro Aprender Sempre, aí na página 16, para realizarmos as atividades de hoje, ok? Então vamos lá. Hoje é a nossa aula de número 8, planejamento dos verbetes. Mas antes de fazermos as atividades que estão aí na sua página 16, nós vamos relembrar um pouquinho da página anterior, das atividades da aula anterior, né? Então, aí na aula anterior, pediu para que foi a aula sobre planejamento, aí disse o seguinte, na questão 1, você conhece a expressão chuva de ideias? É é como chamamos quando nos juntamos para pensar em soluções coletivamente. Vocês se lembram que na aula anterior eu pedi para que vocês, lá no seu grupo de WhatsApp da sua turma, que cada um de vocês colocassem lá um tema, um assunto, para que fosse o quê? Feita a votação do assunto que mais tivesse votos. Então, lá no seu livro, você completou aí na sua página 15, completou ó, com os temas que vocês encontraram lá no seu grupo de WhatsApp, e depois a sua professora ou seu professor fez uma votação, e aí vocês votaram e descobriram qual o tema que recebeu maior quantidade de votos, e aí vocês definiram qual seria o tema da enciclopédia de vocês. Foi isso que nós fizemos na aula passada. Agora nós vamos fazer, olha só, o que está aqui na nossa página 16. Então, aí no seu livro, tem esse quadro. Aí está escrito o seguinte, aqui no número 1. Sempre que vamos produzir um material de forma coletiva, é fundamental que estejamos alinhados sobre a forma e o conteúdo do texto. Por isso, vamos completar a tabela abaixo sobre a enciclopédia da turma. Então, aí no seu livro, vocês vão colocar, olha só, o nome da enciclopédia. Lembram-se que eu apresentei para vocês várias enciclopédias? Então, com certeza vocês conseguiram tirar alguma ideia de um nome de uma enciclopédia. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar daqui a pouquinho, olha só, essa enciclopédia aqui que eu trouxe lá da minha escola, ó, a minha primeira enciclopédia dos animais. Vou mostrar ela para vocês já já, tá? Então, se a enciclopédia de vocês for sobre os animais, vocês podem se inspirar nesse nome, mas se for outro tema, então pense num nome bem criativo para colocar na enciclopédia. Lembrando que o título é do livro todo,
E o livro todo, será produzido por todos os alunos da classe, não é apenas de um aluno, certo? Depois, verbetes da enciclopédia em ordem alfabética. Nós já fizemos isso lá no caderno de vocês, onde vocês anotaram que foi na aula anterior a questão número da letra C, né? Como vocês, de que forma eles estarão organizados, esses verbetes? Aí a gente foi colocando, ó, fazendo uma lista, né? Lembram-se, lá no grupo do WhatsApp, ó, vocês definiram o tema. Depois que definiu o tema, aí a sua professora colocou lá, né, no seu grupo. Quem estará pesquisando ou quais verbetes serão pesquisados? Cada aluno colocou um verbete, ou seja, se fosse sobre animais, cada aluno escolheu um animal para pesquisar. Se for sobre brincadeiras, cada aluno escolheu uma brincadeira para pesquisar. Se for sobre personalidades, cada um escolheu uma pessoa, né, uma personalidade que vai pesquisar. Então, aqui pede para que essa lista seja organizada em ordem alfabética. Então, provavelmente você já tem essa lista realizada lá na aula anterior, lá no seu caderno. Tudo bem? Aí tem a questão número 2, que também está aí na sua página 16. Ó, lendo o texto, fonte e planejando a escrita de verbetes, que é o que nós vamos fazer também na aula de hoje. Agora que vocês já sabem sobre o que escreverão, o professor disponibilizará textos para que vocês possam completar a tabela. Se nós estivéssemos na escola, com certeza o seu professor estaria disponibilizando para vocês, né, algumas folhas com os textos que ele já pesquisou em casa sobre o tema da enciclopédia de vocês. Por exemplo, se fosse sobre animais, ele iria levar textos sobre os animais para vocês. Mas, como nós estamos fazendo essa atividade em casa, então, esses textos, quem vai pesquisar serão vocês. E depois eu estarei explicando na próxima aula como nós vamos fazer a pesquisa desses textos, certo? Então, como nós vamos escrever o nosso verbete, né? Então, primeiro, o termo é o nome do animal. Depois nós vamos responder o que é. Então a gente vai escrever uma definição desse animal, se ele é um mamífero, se é um anfíbio, se é um réptil, né? Outras informações importantes. Nós vamos falar sobre onde ele vive, que é o habitat, sobre a alimentação, tempo da gestação, tempo de vida e alguma curiosidade que vocês acharem interessante. E depois ver mais, que é o remissão, ou seja, que são outros assuntos que também estejam na enciclopédia. Então, isso aqui será o quê? Um resumo da estrutura do seu texto. Tudo bem? Letra A. Qual foi a fonte usada para a pesquisa? Então, você escolheu o texto, escolheu lá o site que você vai pesquisar. Então, qual foi a fonte? Ah, eu pesquisei no site da Enciclopédia Britânica. Ah, eu pesquisei na Enciclopédia Barça. Ah, eu pesquisei no Brasil Escola. Cada um vai colocar a fonte, o lugar onde você pesquisou. Tudo bem? Lembrando, olha só, que vocês podem pesquisar na Enciclopédia Britânica tradicional, né? Só que os textos aqui eles são mais longos e as definições são um pouquinho mais complexas para a idade de vocês. Eu aconselho vocês ou a pesquisar na britânica.com, mas aqui os textos eles estão todos em inglês, vocês teriam que traduzir, né? Que é só clicar lá no botãozinho de tradução. Lembrando que tem todas essas abas que vocês podem pesquisar. Ou, como a professora já indicou na aula anterior, escola.britanica.com.br, que já é um site, ó, BR, brasileiro. Então, ele já está em língua portuguesa, certo? Onde vocês vão pesquisar por temas, né? Como nós vimos, olha só, pesquisa por temas: arte, língua e literatura, ciências da natureza, história, esportes, geografia, matemática ou religião. Então, vocês vão escolher um dos temas e estarão fazendo a pesquisa de vocês. Lembrando que o tema que vocês vão escolher,
é o tema da enciclopédia, pessoal. Tá bom? Ó, ou também vocês podem fazer a pesquisa de A a Z. Clicando ali naquela aba, vai aparecer o alfabeto, você seleciona a letra que você deseja pesquisar e aí você vai encontrar o verbete, certo? E lá na parte de baixo, como a professora já explicou, também tem essa aba sobre o reino animal. E aí você vai pesquisar os animais por grupos, no caso, anfíbios e répteis, mamíferos e assim por diante. Tudo bem? Além disso, como nós já falamos também na aula anterior, você pode pesquisar, olha só, em todos esses sites que nós temos aí no material impresso de vocês. Então, lá no finalzinho, na página 7, ó, esse é o material impresso que vocês receberam. Então, lá no finalzinho, na página 7, vocês têm essa lista de sites, ó, confiáveis que vocês podem pesquisar, mas vocês também podem perguntar para o professor de vocês outros sites que vocês também possam fazer a busca. Lembrando que eu já expliquei na aula anterior, a internet ela é muito importante para ampliarmos o nosso conhecimento, mas nós podemos acessar todos os sites que estão na internet? Não. Nós podemos acessar apenas sites que são confiáveis, né? Lá na barra de busca do Google, deve ter do seu lado esquerdo um cadeado pequenininho antes do endereço daquele site, que significa que aquele site ele é seguro, certo? Outra dica: existem sites que o conteúdo não é apropriado para crianças. Então, primeiro consulta o seu professor antes de pesquisar. Tudo bem? Não vai sair por aí pesquisando em qualquer site, até porque a internet também tem os seus perigos. Combinado? Bom, vou dar um exemplo que também nós vimos na semana passada, nas aulas anteriores. Ó, lá no livro Aprender Sempre, nós vimos que os alunos, ó, pesquisaram aonde? Lá no site do Zoológico de São Paulo. Então, lá a atividade da página 13, né? Eles fizeram o quê? Os alunos do quarto ano, ó, resolveram escrever uma pequena enciclopédia sobre os animais e suas características. Então, o que eles fizeram? Eles acessaram o site do zoológico, onde eles tiveram informações de diversos bichos e organizaram essas informações em formas de verbetes. Ali no seu livro, diz que os alunos realizaram a atividade em duplas, mas devido à pandemia, nós estaremos realizando as atividades individualmente. Então, o que eles fizeram? Eles clicaram aqui no endereço, ó, www.zoologico.com.br/animais. E aí eles acessaram esta página, onde eles localizaram bem aqui embaixo essa guia, Nossos Animais. E aí eles acessaram, olha só, eles escolheram uma das categorias e pesquisaram, escolheram um animal dentro daquela categoria, que no caso foi a anta. Eles encontraram essa ficha técnica lá, né? Onde os assuntos estão organizados todos em tópicos. E o que as crianças fizeram? Transformaram em um verbete. Então, olha só, eles utilizaram a mesma imagem que está aqui no site, ó. Então, eles copiaram a fonte e eles escreveram em forma de texto. Então, colocou o nome do animal, né? Ou termo anta. Depois, qual é a classe, a família que eles pertencem, qual que é o nome científico, qual a localização, onde eles vivem, quanto tempo dura a sua gestação, ou como que é o processo de reprodução, e o tempo de vida. E aqui nós temos ver também, né? Que sempre nós vamos pegar o quê? Alguma palavra que é importante dentro do verbete. Aqui eu tenho o quê? A característica, né, no caso da espécie, da organização, e herbívoros, que é a forma de alimentação, certo? Ah, e no seu material impresso nós temos essa perguntinha aqui,
que nós precisamos, ó, nós não vamos responder no caderno, tá? Só se vocês quiserem, mas não é necessário. Nós vamos pensar um pouquinho, porque neste momento, vocês, estudantes, farão o planejamento das produções de verbetes para a enciclopédia da turma. Para isso, reflita sobre as seguintes questões. Então, antes de escrevermos, nós precisamos pensar nisso. Para que escreveremos verbete de enciclopédia? Para que servem essas verbetes? Para informar de forma clara e direta sobre um determinado assunto, o assunto que vocês escolheram, certo? Quem nós vamos escrever? A nossa enciclopédia é uma enciclopédia infantil. Então, significa que ela é destinada a que público? A crianças. Então, público-alvo são as crianças. É claro que, se a gente determinar um ano escolar, fica mais fácil, porque as crianças do primeiro ano vão conseguir entender o verbete do mesmo jeito de uma criança do quarto ano? Não. Então, escolham qual será o público que vai ler sua enciclopédia. Por onde circulará a nossa enciclopédia ou onde ela será utilizada? O livro que nós vamos produzir, ele vai ser o quê? Ele pode ser doado para a biblioteca da escola ou seu professor, sua professora pode organizar em forma de uma exposição, fazer um mural e colocar ali na parede os verbetes de cada um dos alunos. Então, cada escola, cada professor vai decidir como vai fazer, tudo bem? Que materiais iremos precisar, pessoal? O que nós vamos precisar para produzir a nossa enciclopédia, né? Vamos precisar de folhas pautadas, são folhas com linhas, para escrever o verbete. Nós vamos precisar de computadores com acesso à internet para fazer as pesquisas, ou mesmo pode ser através do livro impresso, da enciclopédia impressa. Se for fazer o mural, vai precisar de cartolina, de canetinha, de cola, vai precisar das fotos dos animais ou do que vocês vão pesquisar, porque o verbete precisa ter foto, que é a diferença do dicionário para a enciclopédia, são uma das diferenças é a quantidade de ilustrações. Onde pesquisaremos as informações sobre o assunto, né? Veja o anexo 1 com sugestões de site para pesquisa. Peça auxílio a seu professor ou sua professora, caso necessite. Então, olha só, tudo que vocês precisam para produzir a enciclopédia você já tem. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma enciclopédia que ela é destinada para crianças e vocês vão ver a estrutura dessa enciclopédia. Tudo bem? Então, acompanhe agora com muita atenção. Quero apresentar a vocês agora essa enciclopédia que eu encontrei na biblioteca lá da nossa escola. E o nome dessa enciclopédia é A Minha Primeira Enciclopédia dos Animais. Olha que linda a capa, toda colorida, olha só. Então, abrindo a nossa enciclopédia, né? Ó, a primeira coisa que nós vamos encontrar, né? Olha que imagens bonitas, né? São fotos reais. A gente vai encontrar o quê? Uma introdução e depois, ó, todos os títulos que nós encontramos aqui na enciclopédia. Então, reino animal, viver em terra, viver no ar, viver na água. Então, essas são categorias de animais, cada uma com o seu habitat. Depois, Salve a Vida Selvagem, que vai falar um pouquinho sobre o que nós podemos fazer para a preservação dos animais e do meio ambiente. Todo tipo de animais, algumas palavras úteis, né? Ligações à internet e índice remissivo, ou seja, como nós já aprendemos, né, que é aquele ver também, né? Então, esse índice remissivo, ó, tá lá na página, a partir da página 220. Então, olha só, se eu quiser saber sobre ursos, eu vou encontrar
na página 133 ou na página 215, porque lá no finalzinho do verbete vai haver uma indicação, tudo bem? Então, quando eu começo a minha introdução, que a enciclopédia de vocês também vai precisar ter, eu vou explicar por que vocês resolveram escrever essa enciclopédia, por que essa enciclopédia ela é importante, quais são os assuntos que vai tratar a sua enciclopédia. Então, essa daqui ela fala só sobre animais, olha só. E aí começa o reino animal. Então, eu tenho um breve resuminho sobre o reino animal e vão sendo apresentados, olha só, os animais, ó, cada um deles, começando pela letra A. Lembrando que nós precisamos sempre seguir uma ordem, que é a ordem alfabética. Então, aqui fala sobre as partes do corpo, ó. Vai falando sobre os animais, ó, sobre a natureza, né? Como nós já falamos. Depois começa a parte das aves, sempre com muitas imagens, muitas ilustrações, porque as informações nos ajudam a entender sobre os temas que serão tratados, ó. Um pouquinho mais sobre os répteis, olha só. Então, nós vemos, ó, aqui tem um pouquinho mais sobre as aves, né? Aí estão separadas de acordo com os seus tipos e depois são o quê? São explicados, aparece a definição aqui, ó, cada uma, ó, das suas características, dos seus grupos, né? Então, tem os mamíferos, como nós já vimos, os répteis, as aves e assim por diante, né? E aí, algumas palavras úteis, que são as palavras que vocês encontram lá naquele ver também, certo? E aqui, o índice remissivo, que traz, ó, onde eu encontro todos os assuntos dentro da enciclopédia, porque no final de cada verbete tem lá ver também sobre os anfíbios, ver também sobre os mamíferos. E aí, ó, olha que bonita. Muito bacana. Eu tenho certeza que aí na sua escola vocês também têm um material tão rico como este para estarem, ó, realizando, olha só que linda essa estrela do mar, realizando, ó, as suas pesquisas, certo, pessoal? Então, vamos todos agora, com muita dedicação, fazer as pesquisas para escolhermos, né, o tipo ou assunto da nossa enciclopédia e escolhermos também os verbetes que vão aparecer na nossa enciclopédia, certo, pessoal? E aí, pessoal, o que que vocês acharam da nossa aula de hoje? Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Movimento Aprender Videoaulas Quinto Ano, e ativar o sininho para vocês receberem diariamente todas as aulas novas, certo? E assim terminamos a nossa aula de hoje. Lembre-se, vocês são capazes de fazer coisas maravilhosas, certo? Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.